Boa tarde, tudo bem? Para nossa aula de hoje, tá? Na aula passada nós falamos um pouco sobre primitivas de funções, né? E hoje a gente vai iniciar o nosso conteúdo de integral, de Riemann, tá? Eu já até antecipei um pouquinho das ideias no final da aula passada, mas nós vamos definir o que é uma integral de Riemann. E, se der tempo, já falar do primeiro teorema fundamental do cálculo, tá? Como eu falei na aula passada, o conceito de integral, ele teve suas raízes, né? Lá na antiguidade, quando se estudava os problemas de área e comprimento de círculos, né? Com o método... Obrigado. Com o método da exaustão. E em que consistia o método, né? Por exemplo, se você tivesse interessado em calcular a área de um círculo, você poderia calcular aproximações sucessivas dessa área pela área de polígonos inscritos no círculo, né? E aí eles aumentavam o número de lados do polígono. E quanto mais lados o polígono tinha, mais preenchida, digamos assim, ficava o círculo. Então, as áreas dos polígonos, eles verificavam que tendiam, né? Claro que a linguagem técnica que a gente usa hoje em dia é essa, né? Isso não existia na época. Mas hoje a gente entende que os valores das áreas do polígono tendiam a área do círculo, né? E daí não só a área quanto o perímetro também, né? E é algo parecido com isso em que consiste a integral de Riemann, tá? Tudo parte da necessidade de se calcular a área delimitada por figuras curvas, tá? Imagina que você tem aqui uma função, né, definida em um certo intervalo, AB, e o seu interesse é calcular esta área aqui, ó, a área compreendida entre o eixo da abscissa, as retas x igual a x igual a b, e o gráfico da função f. Vamos tomar, por enquanto, sem perda de generalidade, uma função positiva. Tudo bem? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente não tem uma maneira elementar, digamos, de fazer isso, tá? Se fosse o caso, por exemplo, de uma função como essa aqui, ó, uma função constante, é muito simples calcular essa área aí, porque é só calcular a área de um retângulo, né? Eu tenho aqui a altura desse retângulo igual a 4, a base desse retângulo igual a 5, é só multiplicar lado por lado, você obtém a área. Se fosse uma função como essa, também seria muito trivial, muito simples, eu não preciso de cálculo para achar isso, né? Basta você pegar a base do triângulo, multiplica pela altura, divide por 2 e obtém a área, né? Mas no nosso caso geral, como por exemplo a parábola, né? Que aí já não é um arco, se fosse um arco de circunferência ali até que dava, né? Mas não é um arco de circunferência. E se for um caso mais geral ainda aqui, né? Como uma função qualquer, uma função positiva qualquer, como é que a gente pode calcular essa área, né? Eu vou começar fazendo esse primeiro problema da parábola, tá? E depois a gente vem para esse caso mais geral, tá? E aí a ideia que a gente vai usar para calcular essa área vai ser uma ideia parecida com o método da exaustão. Nós vamos tentar calcular aproximações para essa área
através de áreas de figuras que a gente já conhece. E a mais elementar é o retângulo. Então eu vou usar retângulos, áreas de retângulos, para aproximar os valores daquela área ali que eu estou interessado, tá? Então o problema que eu quero começar a discutir é como medir a área A delimitada pelo gráfico da função f de x igual a x ao quadrado naquele intervalo de 0 a 1, tá? Então eu vou colocar aqui mais uma vez o gráfico da parábola. Imagina que aqui esteja a parábola, tá? De 0 a 1. Que é 1, né? Porque quando é 1 ao quadrado dá 1. E eu quero calcular essa área aí. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer esse exemplo e depois eu faço o caso mais geral. E aí a gente vai entender melhor os conceitos, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o intervalo 0, 1, esse intervalo que nós estamos trabalhando. Eu vou tomar o que a gente chama de partição do intervalo. O que é tomar uma partição de um intervalo? É tomar pontos do intervalo que subdividem o intervalo em intervalinhos menores, tá? Então eu vou tomar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, porque eu já peguei uns valores exatos aqui, só para facilitar. Deixa eu ver quantos intervalinhos. Eu vou pegar 4 subintervalos, tá? Vou pegar aqui. Então, vou tomar 3 pontos internos aqui nesse intervalo. Vou pegar esse aqui, ó. Aqui e aqui, mais ou menos, tá? Eu vou tomar esses pontos de modo que esses subintervalos tenham o mesmo tamanho. Pode ser que eles não tenham mais ou menos o mesmo tamanho, né? Por causa do desenho. Mais ou menos aqui assim. Tá? Então, esses subintervalinhos, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Na verdade, tem exatamente o mesmo tamanho. Tá? Eu vou chamar, como eles têm o mesmo tamanho, eu vou chamar cada subintervalinho desse aqui, o comprimento desses subintervalos, de ΔX. Tá? ΔX, ΔX, ΔX. Tá bom? Pergunta, quanto que vale ΔX? Nesse caso. Quanto que mede cada tamanho desse, cada subintervalo desse? 0,25. Ou mesmo em fração, 1/4. Né? Porque eu tenho um intervalo de tamanho 1 e estou dividindo ele em 4 partes, então cada parte vale 1/4 do tamanho do intervalo. Então, esse ΔX, ele mede 1/4. Esse é o tamanho de cada subintervalo. Tudo bem? Para cada subintervalo desse, em cada um deles, eu vou escolher um ponto desses subintervalos. Esses pontos que nós iremos escolher, eles serão chamados de pontos amostrais de cada subintervalo. No caso geral, a gente pode escolher qualquer ponto do subintervalo e funciona, vai dar certo. Tá? Para facilitar a nossa vida, eu vou escolher como um extremo da esquerda ou da direita, tanto faz. Tá? Por exemplo, eu vou escolher esse ponto aqui como o ponto amostral do primeiro subintervalo. Esse aqui vai ser o ponto amostral do segundo subintervalo. Esse vai ser o ponto amostral do terceiro subintervalo. E esse aqui vai ser o ponto amostral do último subintervalo, do quarto subintervalo. Tudo bem? Então, eu vou denotar esses pontos amostrais por lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Então, o lambda 1 é esse cara. É o ponto amostral. Esses números aqui são os índices, tá? Então, esse aqui é o ponto amostral do primeiro subintervalo. Aqui não é 0,
E esse tamanho não é 1/4? Então, quanto que é esse ponto? 1/4, certo? Então, isso aqui é 1/4. Quanto que vale lambda 2? Lambda 2 está aqui, ó. Esse é o lambda 1, esse é o lambda 2. Quanto que vale lambda 2? Aqui não é 0? E aqui não é 1/4 mais 1/4? 2/4, tá? Então, vou colocar assim, ó. 1/4 vezes 2. Tudo bem? Seguindo o raciocínio, o lambda 3 vai ser quanto? 3/4, né? Que seria 1/4 vezes 3. E o lambda 4 seria 1/4 vezes 4, que dá 4. Desculpa, que dá 1. Tá? Esse aqui é o lambda 4. Alguma dúvida até aí? Então, olhei para o meu intervalo, tomei uma partição. Poderia ter dividido em mais subintervalos, professor? Poderia. Tomei 4 só para facilitar a minha vida. Tá? Tomei uma partição, olhei para o tamanho de cada subintervalo e peguei os pontos amostrais. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular os valores da função em cada um desses pontos amostrais. Tudo bem? Tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Eu vou calcular agora f de lambda 1. Ou seja, quem é f de lambda 1? É quando eu pego 1/4 e jogo na minha função. Então vai ficar 1/4 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa para os outros. F de lambda 2 é 2/4 ao quadrado. 2 vezes 1, 2/4. F de lambda 3 é 3/4 ao quadrado. F de lambda 4, 4/4 ao quadrado. Tá claro para todo mundo o que eu fiz? Tá bom? Calculei os valores da função em cada um desses pontos. Quando eu faço isso, na verdade o que eu estou calculando é isso aqui, ó. Eu estou calculando essa medida, bem aqui, ó, daqui para cá. Essa medida daqui para cá, ó. Essa daqui para cá. E essa daqui para cá. Que são os valores da função, esse ponto aqui, ó, esse valor, esse valor, esse valor e esse valor, que são os valores da função em cada ponto amostral. Tá? E agora eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar os retângulos de base ΔX, que é o tamanho do intervalo, do subintervalo, e a altura F dos lambdas. Ou seja, eu vou considerar agora esse retângulozinho, bem aqui, ó. Esse retângulo que tem essa base e tem essa altura. Então é esse retângulo aqui que eu estou olhando, ó. Tudo bem? Vou olhar para o retângulo que tem esta base e esta altura. Esse retângulozinho aqui que eu estou olhando. Esse aqui, ó, tem essa base e tem essa altura. E este último retângulo aqui que tem essa altura e essa base. Ficou claro para todo mundo até aí? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular as áreas de cada retângulo desse e vou somar. Tá? Vai ficar assim, ó. Qual que é a área desse primeiro retângulo? É a altura dele, que deu isso, vezes a base dele, que é ΔX. Então, a área do primeiro retângulo, vou chamar soma das áreas dos retângulos, tá? São 4 retângulos, né? Vou colocar 4, S4. Então, vai ficar a altura dele, que é 1/4 ao quadrado, do primeiro, vezes ΔX, que é 1/4. Base vezes altura. Certo? Isso é do primeiro. Do segundo, base, que é 1/4, vezes a altura, que é isso. 2/4 ao quadrado, vezes 1/4. Do terceiro retângulo, base vezes altura. A altura é isso. 3/4 ao quadrado, vezes 1/4.
E do último retângulo, 4 quartos ao quadrado vezes 1 quarto. Ok? E vou ver quanto é que dá isso. Para facilitar a vida, observem que 1 quarto aparece em todos os fatores, então eu posso pôr em evidência, certo? Então vai ficar assim, ó, 1 quarto ao quadrado, mais 2 quartos ao quadrado, mais 3 quartos ao quadrado, mais 4 quartos ao quadrado, tudo isso multiplicado por 1 quarto, que é este fator comum aqui, ó. Tá bom? Eu vou ver quanto é que vai dar esse valor. Deixa eu olhar aqui. Esse valor dá 0,468, mais ou menos, tá? Deixa eu anotar aqui. Bom, qual é a conclusão que eu tiro? É que se eu aproximar a área que eu quero pela área desses retângulos aqui, ó, a soma das áreas desses retângulos, eu posso dizer, claro, tem uma margem de erro grande aí, né? Mas eu posso dizer que o valor, um valor aproximado para a área que eu estou querendo é 0,468. É claro que não é o valor exato. A gente pode observar que tem uns valores aqui, tem umas partes aqui dos retângulos que estão por fora, né? Estão por fora. Agora, como é que a gente poderia fazer para melhorar essa aproximação? Aí eu aumento o número de retângulos, eu subdivido cada vez mais o número, o meu intervalo. Eu aumento o número de subintervalos, consequentemente eu vou colocando agora mais retângulos. Então vai ficar algo assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Se eu colocar agora vou colocar aqui, dividir aqui, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subintervalos. E eu olhar para esses retângulozinhos agora, ó, esse aqui, 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 e esse aqui, a gente pode observar que agora a área que eu quero, comparada com a área que eu estou calculando da soma das áreas dos retângulos, elas estão mais próximas do que anteriormente. Eu até fiz uma construção aqui no GeoGebra para vocês verificarem isso. Olha só. Bota lá para a gente. Essa aqui é a área, bem aqui aparece a área por cima, tá? A soma das áreas do retângulo, porque eu estou tomando retângulos por cima da curva. Vou já mostrar que eu poderia ter tomado também retângulos por baixo da curva, tá? Então, aquela área ali para 4 retângulos foi de 0,46875. Para 8 retângulos, essa área já vai ficar assim, ó, presta atenção. 0,39844. Isso para 8 retângulos. Diminuiu, né? Vou colocar 20 retângulos. Já foi para 0,35875. Diminuiu um pouquinho mais. Bora aumentar. Vou colocar 100. 50, 100 retângulos. Já foi para 0,33835. Vamos colocar 500 retângulos. Eu vou para 0,33433. Parece que está estabilizando, né? Eu estou aumentando cada vez mais o número de retângulos. Agora a pergunta é,
A área que eu estou querendo é exatamente essa? Não, porque se eu der um zoom aqui, ó, vamos ver se comporta, se suporta aqui, né? Olha, eu vou dar um zoom e a gente começa a perceber que os retângulozinhos ainda estão por cima ali, ainda tem parte que está por cima da curva. Então não é exatamente a mesma área. Mas está mais próximo do que anteriormente? Está. Está cada vez mais próximo isso aí, tá? E a brincadeira é, quanto mais retângulos nós colocarmos, melhor aproximado vai estar essas áreas. Por exemplo, se eu colocar 1000 retângulos, deixa eu colocar 1000 aqui. Olha só, 0,333833. Agora imagina isso aí, 1 milhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de retângulos, né? O computador aqui não vai suportar, obviamente. Cada vez melhor aproximado vai estar a nossa estimativa. Tudo bem? Essa é a ideia que a gente vai utilizar para definir o que é uma integral de Riemann. Detalhe, essa soma de retângulos, de áreas de retângulos, observem como eu falei, os retângulos estão por cima da curva. Por que eles estão por cima da curva? Porque eu tomei como pontos amostrais da minha partição, eu tomei os pontos como os extremos da direita de cada subintervalo. Eu falei para vocês que eu poderia escolher qualquer ponto do subintervalo como ponto amostral. Por exemplo, se eu escolhesse como extremo da esquerda, os retângulos já ficariam por baixo da curva. Ah? Olha só. Se eu escolhesse os extremos da esquerda, os retângulos já ficariam assim, ó, por baixo da curva. Agora já seria, digamos, uma aproximação por falta, né? Uma aproximação que está abaixo do valor real. Então aqui, ó, por exemplo, com 17 retângulos, está com 0,3045. Bora colocar 100, 120. Já foi para 0,32918. Vamos colocar mais aqui. 515. Já foi para 0,33236. Se eu colocar 1000, 0,33283. Parece que tanto por cima quanto por baixo, esses valores estão tendendo para quanto? 0,333. Parece que está estabilizando no 333. Né? E de fato a gente daqui a pouco vai mostrar que essa área é 0,33333 ou 1/3, tá bom? Que é a área real. Mas por hora, o que eu quero dizer para vocês? Quando os retângulos estão por cima, eu estou trabalhando com os pontos amostrais como extremos da direita do subintervalo. Quando os retângulos estão por baixo, são os extremos da esquerda. E tem um nome essa soma. Essa soma aqui que eu fiz, ela é chamada de soma de Riemann. É dela que vem a integral de Riemann, tá? Ela é chamada de soma de Riemann. No nosso caso, eu não escolhi o extremo da direita e os retângulos não ficaram por cima, então a gente chama ela de soma de Riemann superior. Se eu tivesse escolhido os extremos da esquerda, os retângulos ficariam por baixo, e aí eu chamaria de soma de Riemann inferior. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? O que eu vou fazer agora é olhar para esse caso mais geral aqui, ó. Eu vou considerar uma função, por hora positiva, tá? Ela toda acima do eixo das abscissas, e o meu interesse é tentar, de alguma forma, calcular essa área, e o meu raciocínio, meu método vai ser esse, que eu utilizei nesse exemplo, tá? Só que eu vou fazer um caso mais geral, porque aqui eu tomei subintervalos de mesmo tamanho, não precisam ter os mesmos tamanhos, pode ser tamanhos diferentes. Eu tomei aqui os extremos, os pontos amostrais como os extremos da direita. Eu falei que poderia ser o extremo da esquerda, mas na verdade pode ser qualquer ponto do subintervalo, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora.
Então, considere essa função. Deixa eu apagar aqui. Eu vou tomar uma partição desse intervalo AB. Está aqui o meu intervalo AB. Eu vou tomar, primeiro passo, uma partição desse intervalo. Ou seja, eu vou tomar pontos nesse intervalo, de modo que esses pontos vão dividir o intervalo em intervalinhos menores, tá? Observe que eu estou tentando fazer, pelo menos, os subintervalos de tamanho diferente, porque eles não precisam ter o mesmo tamanho, tá? Então, a partição que eu vou tomar é a seguinte, ó. Esse ponto A aqui vai ser o primeiro ponto da partição, que eu vou chamar ele de x0. Tá? Então, x0 é igual a A. Esse outro ponto é o x1. Esse aqui é o x2. Esse é o x3, assim por diante. Até um cara que eu vou chamar de xi menos 1, xi. O i é um índice, tá? Só para indicar a posição. Esse último aqui vai ser o xn. Eu vou ter n subintervalos. Xn menos 1 e assim por diante. Tá bom? Então, x0 menor que x1, menor que x2, menor que xi, menor que xn, que é o b. Então, essa daqui é a minha partição. Então, o primeiro passo é dividir o meu intervalo original em subintervalinhos. Não precisa ter o mesmo tamanho. Agora, observem que no exemplo inicial, como eles tinham o mesmo tamanho, o ΔX foi único, era um valor só. Aqui eu estou pegando o caso mais geral, o ΔX não vai ter o mesmo tamanho para todos os subintervalos. Então, eu vou chamar o primeiro subintervalinho, o tamanho dele, esse cara aqui, ó, esse tamanho, de ΔX1, que é a diferença entre x1 e x0. Tudo bem? Esse aqui vai ser o ΔX2, que é a diferença entre x2 e x1. Esse é o ΔX2, ΔX3, até o iésimo, né, que é o ΔXi. Esse aqui, ó. Tá? Até o último, que é o ΔXn. Esses são os tamanhos de cada subintervalo. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? Escolher os pontos amostrais. Nesse caso, como é o caso geral, os meus pontos amostrais, eles não necessariamente vão ser os extremos dos intervalos. Pode ser pontos quaisquer aqui dentro do intervalo. Então, por exemplo, bem aqui eu vou pegar o primeiro ponto amostral. Esse vai ser o lambda 1. Bem aqui eu vou pegar o segundo ponto amostral. Esse vai ser o lambda 2. Bem aqui eu vou pegar o terceiro ponto amostral. Esse vai ser o lambda 3. E assim por diante. Bem aqui vai estar o lambda I, que é o ponto amostral do iésimo intervalo. E assim por diante. Lambda N. Então o que eu estou fazendo aqui é tomando os pontos amostrais. Lambda 1, lambda 2, lambda I, até o último lambda N. Alguma dúvida? E o que eu fiz aqui? Eu calculei os valores da função em cada ponto amostral para poder considerar os retângulos de base ΔX e a altura f de lambda. Certo? Então vamos fazer isso. Olha só. Eu vou considerar agora o valor da função nesse primeiro ponto amostral, tá bem aqui, ó. Bem aqui. E vou considerar o retângulo de base ΔX1 e a altura f no primeiro ponto amostral. Então, estou considerando agora este retângulo aqui, ó. Esse é o primeiro retângulo. Vou anotar isso aqui, ó. O primeiro retângulo ele tem a seguinte área, f
de lambda 1 vezes delta x1. Certo? Essa é a área do primeiro retângulo. Segundo retângulo, valor da função no ponto amostral dele, está aqui, e a base é essa, delta x2. Então vai ser aqui, ó. Esse é o segundo retângulo. Qual é a área dele? F de lambda 1 delta x1 é o primeiro. F de lambda 2 delta x2 é o segundo. E vou fazer isso para todos os intervalos, tá? Então aqui, ó, tá o terceiro. Vou olhar para esse retângulo. Aqui está o outro. Olhar para este retângulo. Bem aqui está o outro. Olhar para este retângulo. E assim por diante, ó. Observe que nesse caso geral, os retângulos, em geral, eles vão ter partes que estão acima e abaixo da curva. Normal, porque eu estou considerando o caso mais geral. Os pontos amostrais não são os extremos dos intervalos. Pode ser que até tenha algum lá no extremo, mas em geral nem todos são, tá? E observem que, deixa eu só anotar aqui a soma, f de lambda i, delta xi, f de lambda n, delta xn. Tá? E observe que quando nós somarmos essas áreas, essa primeira área com essa segunda área, que é aquilo que eu estou fazendo, somando aqui, somando com todas as áreas dos retângulos, eu vou ter uma aproximação para a área que eu quero, que é a área toda abaixo da curva. Está meio poluído, mas eu acho que dá para entender, né? Alguma dúvida até aí, gente? Isso aqui que eu fiz foi somar as áreas dos N retângulos que nós obtivemos. Escrever isso aqui dessa maneira é muito feio, tá? Eu vou escrever de uma maneira mais bonitinha. Vou escrever na linguagem de somatório. Isso aqui é o somatório. Esse símbolo, tá? O sigma. Com o índice variando de 1 até n, ó, o i varia de 1 até n, desse fator, né? F de lambda i vezes delta xi. Vocês já viram a linguagem de somatório? Já? Isso aqui é simplesmente uma simbologia para essa soma. Tá? Isso aqui indica que eu estou somando os fatores desse modo, f de lambda i delta xi, onde esse i ele varia de 1 até n. Por exemplo, se o n for 2, então eu estou somando f de lambda 1 delta x1 mais f de lambda 2 delta x2. Ah, se o n for 10, então eu estou pegando f de lambda 1 delta x1 mais f lambda 2 delta x2 mais f lambda 3 delta x3 até o 10º. Tá? Como eu estou pegando o caso geral, até o n, então estou somando todo mundo desse jeito. Então, isso aqui que está escrito é a mesma coisa daqui, só que uma escrita mais simplificada. Tudo bem até aí? A essa soma, nós damos o nome de soma de rima. Tá? Isso aqui é uma soma de rima. É a soma de rima da função f relacionada à partição P que eu tomei e aos pontos amostrais que nós tomamos. Essa soma, como a gente já viu no exemplo anterior, ela me dá uma certa aproximação para a área que eu quero. A área que eu quero, vou chamar de A, ela poderá ser aproximada à área que nós queremos. Ela vai ser aproximada por esta soma. É exatamente
A área, essa soma, a soma dessas áreas desses retângulos é exatamente a área que eu quero? Não. Mas como que eu faço para melhorar essa aproximação? Eu aumento o número de subintervalos. Igual como nós vimos anteriormente. Eu vou agora aumentar o número de subintervalos. Vou aumentar quanto, professor? Infinitamente. Eu vou fazer o número de subintervalos tender a infinito. Bom, mas esse processo de tender a infinito, essas coisas, isso a gente já viu, né? Isso é calcular o quê? Um limite. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser calcular um limite dessas somas. Quando i varia de 1 até n, de f de lambda i vezes delta xi. Tá? Isso, eu vou colocar aqui como n tendendo a mais infinito. N é o número de subintervalos, tá? Mas, na verdade, mais precisamente, seria quando o máximo dos deltas xi tende a zero. O que isso aqui significa? Rapidamente, só para vocês entenderem. O delta xi não é o tamanho dos subintervalos? Imagina que eles são diferentes, né? Como eu falei para vocês. Mas tem um maior. Sim ou não? Tem um dos subintervalos que é o maior de todos. Se eu pegar esse maior de todos e fizer ele tender a zero, todos os outros também não tenderão a zero? Então é essa ideia que está embutida aqui, ó. Se os intervalinhos fossem todos iguais, bastava fazer esse n tender a mais infinito, tá? Mas como eles são diferentes, então na verdade eu tenho que fazer o máximo dos delta xi tender a zero e portanto todos os outros tenderão a zero. E aí eu aumento o número de subintervalos. Tudo bem? Gente, eu vou calcular o limite dessa soma de rima. Aí olha só, se esse limite existir, eu irei definir aquela área como esse limite. Se ele existir, porque a gente viu que existem limites que não existem, né? Agora, se ele existir, isso aqui vai ser a área que nós estávamos procurando. Então, é assim que a gente calcula a área abaixo de curvas. A gente olha para o intervalo, tem a função, olha para o intervalo, toma uma partição, escolhe os pontos amostrais, soma as áreas dos retângulos, calculo o limite dessa soma e torço para que ele exista. Se ele existir, isso vai ser a minha área. Tudo bem? E esse limite, a esse limite nós damos um nome especial. Se ele existir, nós o chamamos de integral de Riemann. Então, a integral de Riemann é nada mais, nada menos que o limite de uma soma de Riemann. O limite dessa soma aqui, ó, quando i varia de 1 até n, de f de lambda i, delta xi. Só que escrever esse troço desse jeito aqui é muito feio, né? Aí a gente escreve de maneira mais bonitinha. Isso aqui vai ser a integral, que a gente vai escrever assim, como tipo um S esticado. No intervalo que eu estou trabalhando, qual é o intervalo que eu estou trabalhando? De A até B. Então, intervalo de A até B. E isso aqui vai ser reescrito da seguinte forma. Aqui não é f de lambda i, isso lembra f de x, né? Então, aqui eu vou colocar a função f de x. Isso aqui não é delta xi, que lembra delta x, e delta x lembra dx, aquela diferencialzinha que a gente estudou. Tá bom? Por enquanto, isso aqui vai ser apenas uma notação para indicar isso aqui. Esse dx até então não tem um significado, mas mais à frente a gente vai ver que ele tem um significado importante, tá? Então, integral, gente, é isso. É você calcular, tomar uma partição, achar os pontos amostrais, calcular essa soma, calcular um limite, torcer para que ele exista, e se ele existir, isso vai ser a integral, que acaba sendo a área abaixo da curva. Lembrando que eu estou tomando uma função positiva, tá? Daqui a pouco eu falo do caso da função ser negativa. Alguma dúvida?
Deu para entender o processo? Podemos fazer um exercício? Eu vou fazer esse exercício aqui, né? Vou mostrar, de fato, quanto que é a área abaixo da parábola. Tá? De 0 a 1. Vamos lá? Vamos fazer de novo aquilo que a gente fez. Toma uma partição, né? Eu vou dividir aqui em subintervalos. Para facilitar a minha vida, obviamente, não sou bobo, eu vou escolher subintervalos de mesmo tamanho. Só que eu vou pegar agora um caso geral. Lembra que inicialmente eu escolhi só 4 retângulos? Eu vou imaginar que tem N retângulos aí. Porque depois eu tenho que fazer esse N tender a quem? A mais infinito. Tá bom? Então eu vou pegar N retângulozinhos. Então aqui é o x0, x1, x2, aqui é o xi, aqui é o xn, xn menos 1, etc. Tudo bem? Então vamos lá, presta atenção. O intervalo que eu estou trabalhando é 0, 1. Pergunta, se eu dividir esse intervalo 0, 1 em subintervalos de mesmo tamanho, e eu tenho N subintervalos de mesmo tamanho, quanto que vale cada subintervalinho? 1 sobre N. Lembra que quando eu dividi em 4 subintervalos, o tamanho de cada subintervalo ficou 1/4? Se eu dividisse em 10, seria 1/10. 1 sobre 10. Como eu estou dividido em N, então fica 1 sobre N. Tá bom? Então, cada subintervalinho é 1 sobre N. Opa, eu já tenho esse cara aqui, ó. O meu delta xi, que nesse caso eu estou tomando todos iguais, tá? Quem que eu preciso escolher agora? Eu preciso escolher os pontos amostrais, não é isso? Aí nesse caso, para facilitar a nossa vida, eu vou tomar como um dos extremos. Vou escolher o extremo da direita mesmo, tá? Então o meu lambda 1, ele vai ser o meu x1, esse primeiro cara, certo? O meu lambda 2, ele vai ser o x2, o segundo cara. E assim por diante. O lambda i vai ser o meu xi. O lambda n vai ser o meu xn. Tá claro para todo mundo até aí? Pergunta. Quanto vale x1? Quanto que vale esse ponto bem aqui? Quanto é o tamanho do subintervalo? 1 sobre n. Aqui não é 0? Então 0 mais um tamanho de 1 sobre n dá 1 sobre n. Então esse x1 vale 1 sobre n. Tá claro para todo mundo? Quanto que vale o x2? 2 sobre n. Seria 1 sobre n mais 1 sobre n. 2 sobre n. Tá claro? Eu vou escrever assim, ó. 1 sobre n vezes 2. Tá? Quanto que seria o x3? O lambda 3? 3 sobre n. Quanto que vai ser o lambda i? I sobre n, né? 1 sobre n vezes i, certo? Observe que obedece para padrão, ó. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem i. Até o último, ó. 1 sobre n vezes n. Que dá 1, né? Que é esse cara aqui, ó. Olha, então tá dando certo, né? Nossa continha. Tudo beleza até aí? O que a gente vai fazer agora? Eu vou calcular os valores da função nos pontos amostrais, certo? Então aqui, ó, para esse primeiro ponto amostral, eu vou calcular f de lambda 1. Quem que é f de lambda 1? É f de 1 sobre n, certo? Eu não pego isso e jogo na função, a função é f de x igual a x ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre n ao quadrado. Confere? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre n ao quadrado. Quem é o meu f de lambda 2? 2 sobre n ao quadrado. Lambda 3, 3 sobre n ao quadrado. Lambda i, f de lambda i sobre n ao quadrado, até o último, f de lambda n é n sobre n ao quadrado. Tá claro?
Alguma dúvida? Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular as áreas dos retângulos. Eu vou considerar a altura f de lambda 1, f de lambda 2 e a base ΔX. Por sorte, os ΔX são todos iguais, então facilita a nossa vida. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vamos lá. A soma das áreas dos n retângulos serão o quê? F de lambda 1 vezes ΔX. Quem é o f de lambda 1? É 1 sobre n ao quadrado, né? Então vai ficar 1 sobre n ao quadrado vezes o ΔX, que é 1 sobre n. Concorda? Mais f de lambda 2, 2 sobre n ao quadrado vezes ΔX, que é 1 sobre n. Mais o iésimo i sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n. Até o último, né? Quem que vai ser o último? N sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n. Alguma dúvida até aí, gente? Não? No final, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite dessa soma. Então, eu vou primeiro organizar ela, tá? Vou organizar essa soma aqui, ó. Observe, 1 sobre n é fator comum. Então, vou colocar aqui assim, ó. Na verdade, vê se vocês me acompanham. Aqui não vai ter n ao quadrado? Com esse n vai ficar n ao cubo, certo? Aqui também, ó, n ao quadrado vezes n, n ao cubo. N ao quadrado vezes n, n ao cubo. N ao quadrado vezes n, n ao cubo. Então vai ter n ao cubo no denominador de todo mundo. Então vou colocar em evidência 1 sobre n ao cubo. Tudo beleza? Vezes, quem vai estar no parêntese? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, i ao quadrado, n ao quadrado. Alguma dúvida? Isso aqui, galera, é a soma dos n primeiros quadrados naturais. Tem uma fórmula para isso pronta. Vocês sabem? Se fosse, vamos ver só se vocês lembram lá do ensino médio, né? Se fosse só isso aqui, qual é a formulazinha? N vezes n mais 1 sobre 2. Isso aqui é uma PA, né, galera? Uma PA de razão 1. Como é que a gente soma os termos de uma PA? É A1 mais AN vezes n sobre 2, né? Então, A1 é 1. O último, que é o AN, é n. Vezes n, que é o número de termos, sobre 2. Então, essa é a fórmula da PA. Mas isso aqui é uma PA? Não é, lembra um pouco assim, só por causa da sequência, né? Mas não é uma PA, né? Porque aqui, ó, é 1, 4, 9, 16 e assim por diante. É a soma dos n primeiros quadrados. Mas tem uma fórmula para isso. A gente acaba que a gente nunca decora isso, né? Eu, pelo menos, nunca decorei. Quando eu preciso, eu tenho que achar, né? Deixa eu olhar aqui até, né? A formulazinha para isso é essa aqui, ó. É n. A fórmula para isso é isso aqui, ó. É n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. E aqui continua. Tá? Professor, como é que eu ia saber isso? Pela fé, né? Pela fé você sabe. Mas se você quiser saber mesmo, você pode... Tem uma maneira da gente mostrar isso. Deixa eu só lembrar como é.
Você lembra desse produto notável aqui, ó? Lembra desse? Como é ele? É o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Né? Aí eu vou pegar assim, ó. Eu vou fixar o B como 1. E o A eu vou variar de 0 a N. Tá? Vai ficar assim, ó. Quando o A for 0, vai ficar assim, ó. 0 ao cubo, mais 3 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, mais 1 ao cubo. Quando o A for 1, vai ficar 1 mais 1 ao cubo, vai dar... Desenvolve. 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1 ao cubo. Quando o A for 2, vai ficar 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 1 ao cubo. E assim por diante, até o último, que o A vai ser N. Então fica N ao cubo, mais 3 vezes N ao quadrado, mais 3 vezes N, mais 1 ao cubo. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai somar membro a membro. Observe que aqui é 1 ao cubo, né? Com esse 1 ao cubo, eles vão estar em lados opostos da igualdade. Então, ele cancela com esse. Aqui é 2 ao cubo, com 2 ao cubo, cancela com esse. 3 ao cubo, com o outro 3 ao cubo, aqui vai cancelar. Aí, o n ao cubo daqui vai cancelar com esse. Então, vai sobrar isso igual a soma desses fatores. Observe que aqui, ó, se eu colocar o 3 em evidência, vai aparecer, ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, até n ao quadrado, que é a soma que eu quero. Aqui vai aparecer, se eu pôr o 3 em evidência, vai aparecer 1 mais 2 até n, que é a PA que eu mostrei agora há pouco. E aqui aparece 1 mais 1 mais 1 mais 1, n mais 1 vezes, então é n mais 1. Aí tu faz umas contas lá e tu acha essa fórmula, tá bom? Não vou mostrar isso não, porque não é o nosso intuito, tá? Mas já mostrei, é só continuar. Tá, então dá para simplificar aqui, né? Posso simplificar esse com 1 daqui, sobram 2. Então a gente chegou nessa soma aqui, olha galera. N mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6n quadrado. Tudo bem? Qual é o último passo? Calcular o limite daquela soma e torcer para que exista. Tá bom? Vamos fazer isso. A área que eu quero, ela vai ser o limite, quando n tende a mais infinito, daquela soma, se ele existir. Então vai ficar o limite de n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6n quadrado. Tudo beleza? Como é que vocês calculam esse limite aí? Hã? Evidencia n. Ah, põe o n em evidência aqui, né? Se eu puser o n em evidência aqui, ó, vai ficar 1 mais 1 sobre n. Todo mundo concorda? Vezes, se eu puser o n em evidência aqui também, ó, fica 2 mais 1 sobre n. Tudo isso por 6n quadrado. E observem que n vezes n dá n quadrado, que eu posso cancelar com esse. E quando n tende a mais infinito, isso aqui tende a quanto? 1 sobre n a 0. Isso aqui também, ó, tende a 0. Então, a área que eu quero vai ser, esse parêntese tende a 1, esse parêntese tende a 2, dividido por 6, que é 1/3. Que foi o que eu tinha falado para vocês, tá? Então, a gente acabou de mostrar que essa área aqui, ó, essa área aqui é exatamente 1/3. Tudo bem?
Então, qual é a grande dificuldade disso? É tudo, né? Desde você tomar a partição, os pontos amostrais, o valor da função no ponto amostral, calcular as áreas dos retângulos, mas a grande dificuldade é aqui, galera. Porque bem aqui aparece um somatório, aparece essa soma, que não são somas triviais, entendeu? A gente tem que rebolar para tentar achar uma fórmula que me permita calcular o limite dessa soma. A grande questão é isso. Porque chega numa soma que depois eu tenho que calcular o limite, eu tenho que ter uma expressão fechada para ela. Senão eu não saio do lugar. Tudo bem? Alguma dúvida? Vou colocar uma dessa na tua prova, de sexta, tá? É porque a prova de sexta, o conteúdo é primitivo e integral de rima. Então tem que ter uma questão de cada, né? Pelo menos, né? Mas o legal, gente, para ver como a matemática nunca nos deixa na mão, né? Ela é nossa amiga, nossa companheira, fiel. Jamais nos abandona. Eu falei para vocês aqui que a gente tem que torcer para que o limite exista, né? Será que ele sempre vai existir? Vai quando uma coisa acontece. Que coisa é, professor? Quando a função que você está trabalhando é contínua. Isso é um teorema poderosíssimo, difícil pra caramba de demonstrar. Obviamente a gente não vai demonstrar, mas a gente vai usar e acreditar nele pela fé, tá? É esse teorema aí, ó. Toda função contínua em um intervalo fechado é integrável nesse intervalo. O que significa a função ser integrável? Significa que aquele limite que recai na integral da função existe. Então, se a função for contínua, não interessa. Por mais difícil que seja o limite, ele vai existir. E, portanto, você vai conseguir calcular a integral daquela função no respectivo intervalo. Tudo bem? Eu falei para vocês que a gente tomou o caso em que a função é positiva, né? Está sempre acima do eixo das abscissas. Aqui, ó. A gente trabalhou só nesse caso aqui, ó. Nesse caso, se eu calcular a integral de a até b da função, isso vai dar exatamente essa área que eu vou chamar de A. Tudo bem? Mas e se a função for negativa? Ou seja, se o gráfico da função estiver abaixo do eixo das abscissas. Assim, ó. A, B. Eu tenho essa área aqui. Sim ou não? Tem essa área aqui, ó, compreendida entre o eixo das abscissas e o gráfico. Mas quando eu for calcular a integral de a até b da função, não vai dar a área, vai dar menos a área. Porque a área é um conceito positivo, né? Mas quando a gente calcula a integral, dá menos essa área se a função for negativa. Tudo beleza? E se a função tiver intervalos em que ela é positiva e intervalos em que ela é negativa, como esse aqui do slide, ó. Eu tenho partes em que a função é positiva e partes em que ela é negativa. Aí quando eu calcular a integral de a até b, o valor da integral dá a diferença entre as áreas, a parte positiva menos a parte negativa. É como se eu calculasse essa área, somasse elas, calculasse essa área e subtraísse ela das outras. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Eu fiz esse terceiro exemplo, tá? Letra C. Deixo como dever de casa para vocês tentarem esses dois aí. Integral da função constante de 3 a 7, integral da função afim de 1 a 3. É óbvio que
não precisa de cálculo integral para calcular essas duas primeiras, né? Porque são áreas da função constante e da função afim. Cai num retângulo e num triângulo. Mas tentem fazer usando esse processo, tá? Só a título de exemplo. Teoreminha importantíssimo, tá? Considere duas funções contínuas e uma constante. Presta bem atenção nesse teorema, tá? Porque aqui já começam algumas propriedades da integral. E a gente vai usar muito elas, tá? Se eu integrar a função de B até A, e depois eu quiser inverter a ordem daqueles valores, dos limites de integração, eu tenho que trocar o sinal da integral. Ou seja, se eu integrar aqui, ó, de A para B, essa ordem aqui, galera, que eu coloquei, cadê? Essa ordem aqui, ó, A para B. Isso indica que o A é o extremo da esquerda do intervalo que eu estou trabalhando e o B é o extremo da direita. Essa ordem é importantíssima. Se você inverter isso aqui, você erra. Tá bom? Então, eu estou integrando de A até B. Isso dá essa área. Se eu integrar de B até A, isso vai dar f de x dx. Isso vai dar menos a área. Tudo beleza? Tá bom? Então, se eu trocar aqui, ao invés de eu ir daqui para cá, eu estou indo daqui para cá. Então, eu troco o sinal. Tá bom? Segundo, bota lá. Integral de A até A é zero. Por quê? Porque eu não estou saindo do lugar. Qual é a área abaixo do gráfico da função daqui até aqui? Eu não saí do lugar, então não tem área, é zero. Tá bom? Integral da constante é a constante vezes o tamanho do intervalo AB. Por que isso? Muito simples. Pega a função constante. Está aqui, ó, no intervalo AB. Função y igual a c. F de x igual a c. Tá? A integral de A até B da função c dx, não é essa área? Como é que calcula essa área? Base, quem é a base? B menos A, que é o tamanho daqui, do intervalo, vezes a altura, c. Por isso que a integral da constante é constante vezes o tamanho do comprimento do intervalo, tá? E essa última, que é a mais importante dessas aqui, a integral de A até B de uma soma é a integral de A até B da f mais a integral de A até B da g. Ou seja, a integral da soma é a soma das integrais. Vale para a diferença também, tá? Mas por enquanto só a soma. Tudo beleza? Dúvidas? Não? Mais outras. A integral da constante vezes uma função, a constante pode sair da integral. É constante vezes a integral da função. Ok? Essa aqui, asterisco nessa propriedade 5, ela é muito, muito, muito importante, muito mesmo, tá? E muito utilizada. Preste atenção. Está aqui a função f definida no intervalo AB. Eu calculo a integral de A até B da função f de x dx e eu obtenho essa área aqui. Tudo bem? Agora escolhe um ponto C entre A e B. E faz o seguinte, ó. Calcula a integral
Primeiro de A até C da f. E soma com a integral de C até B. C primeiro até B da f. O que dá? Dá a mesma área. Por quê? Porque quando eu integro de A até C da f, eu estou pegando esta área. E quando eu integro de C até B da f, eu estou pegando essa área. Ora, então se eu pegar essa área e somar com essa área, dá a área toda, que é essa. Tudo bem? Então essa propriedade aqui, galera, ela é muito, muito utilizada. Tá? Integral de A até B é igual a integral de A até C mais a integral de C até B, onde esse C é um ponto qualquer entre A e B. Tá beleza? Então anotem essa aí, tá? Na verdade aqui está tudo 5, né? 4, 5, aqui era o 6, tá? Sétimo, se a função for positiva, a integral é positiva, eu já falei. Se uma função for maior que outra, então a integral dessa função é maior que a integral da outra, considerando o mesmo intervalo. Então, se uma está por cima da outra, né, essa daí está querendo dizer o seguinte, ó. Você tem uma função f aqui, e você tem uma função g aqui, ó. A f é maior que a g, no mesmo intervalo, AB. Quem é a integral de A até B da f, de x dx? É essa área toda aqui, ó. Certo? E quem é a integral de A até B da g? É essa área aqui, ó. Ora, essa área toda não é maior que essa? Então, se a f for maior que a g, isso significa que a integral da f é maior que a integral da g no respectivo intervalo. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá, mas até então, a única maneira de calcular a integral é fazendo todo aquele processo que nós vimos, né? Tomar a partição, pontos amostrais, valores da função nos pontos amostrais, pegar as áreas dos retângulos, somar, calcular o limite da soma, torcer para que o limite exista. Se a função for contínua, vai existir, eu só tenho que achar. E o problema é achar esse limite, tá? E aí, uma vez que você acha, você calcula o valor da integral. Então, eu sempre vou ter que fazer isso, professor? Não. Como eu falei, a matemática é a nossa companheira, então existe um teorema que é o teorema mais importante do nosso curso. Eu não vou demonstrar ele hoje, só na aula que vem, tá? Mas eu já quero usar ele hoje, que é esse teorema aqui, que é o teorema fundamental do cálculo, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, que nos diz o seguinte, ó, que se a função f for contínua em um intervalo, então a integral da função pode ser calculada como a variação dessa f-zona. Opa, quem é essa f-zona mesmo que a gente viu na aula passada? Uma primitiva da função f. Então, se eu souber quem é uma primitiva da função f, eu não preciso fazer nada disso. Basta que eu calcule a variação da primitiva nos extremos do intervalo. Olha só como fica fácil. Nosso primeiro problema da aula de hoje não foi calcular a área da função x² de 0 a 1? Ou seja, aquilo que eu estava querendo era a integral de 0 a 1 da função x². Era isso que eu queria. Aí a gente teve toda aquela dor de cabeça para calcular. Olha como a gente faz em duas linhas. Quem é uma primitiva da x²? x² sobre 3. Eu vou calcular, eu vou usar essa simbologia aqui, ó, uma barra com 0 e 1, para indicar que eu vou calcular a variação da primitiva no 1 e no 0. Então eu vou calcular x² sobre 3 no 1, que dá 1² sobre 3, menos x³ sobre 3 no 0, que dá 0³ sobre 3. Ora, isso aqui dá 1/3. Acabou. Então a gente acabou de calcular a integral, sem fazer nada daquilo.
prefere fazer daquele jeito ou desse? Do outro, lógico, né? Claro, a gente gosta de ter trabalho, né? Qual é a única questão de fazer desse jeito? É que eu preciso saber quem é a primitiva da função. E aí, nós vamos demandar uma parte do nosso curso de cálculo integral para trabalhar primitivação de funções, porque a gente só sabe até então as primitivas imediatas, né? Mas se eu te der uma função um pouquinho mais elaborada, aí tu ainda não vai saber como que é a primitiva dela. Para isso a gente vai querer saber as técnicas de integração, de primitivação. Tá bom? Mas se eu souber a primitiva, acabou. É muito, muito simples. Calcula a variação da primitiva num intervalo e acabou. Tá bom? Isso é o teorema fundamental do cálculo. E observem que nele vem, mesmo até mais ou menos implicitamente, né, as duas partes principais do nosso curso, cálculo integral e diferencial. Porque aqui eu estou calculando uma integral, mas para calcular essa integral, eu tenho que olhar a primitiva antiderivada da função. Então, aqui os dois conceitos, conceito de reta tangente, conceito de área abaixo de curva, eles se encontram aqui no teorema fundamental do cálculo. Essa é a primeira parte. Nós temos a segunda parte, que a gente vai ver nas próximas aulas, que isso fica mais evidente ainda, né? Que é quando a gente calcula uma integral de 0 até x da função, você vai ter um resultado lá, que é a segunda parte do teorema, tá? Mas por enquanto vamos ficar nessa parte e com isso a gente já resolve uma porrada de exercícios. Tá bom? Vamos fazer esses exercícios aí para a gente treinar isso, né? Vai que aparece alguma coisa disso na tua prova também, né? 3 questõezinhas, né? Já pensou? Uma para fazer pela definição e uma assim, né? Para fazer umas 2 assim, né? Para fazer. Vai ficar bonito, né? Essa prova, 40 minutinhos. Mais que suficiente, né? 40 minutinhos. Olha a letra A. Eu quero integrar de A até B a função x. Eu preciso do quê? De uma primitiva da função x. Quem é uma primitiva de x? X² sobre 2. Então, vou calcular a variação da primitiva, que é x² sobre 2, no intervalo AB. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar como b² sobre 2 menos a² sobre 2. Olha só que bonito, acabou. Dá para colocar umas 2 dessas, né? 2, 3. Tudo bem, galera? Ficou fácil? Alguma dúvida? Na definição, não. Se falar a definição, tem que fazer pela definição. Agora, se não falar, aí você faz do jeito que você quiser. Olha só, olha a próxima. Integral de 0 a 3 de x mais 3 dx. Vamos lá. Quem é uma primitiva da função x mais 3? Primitiva de x. X² sobre 2. Primitiva de 3. 3x. Então, eu vou pegar essa primitiva toda e vou calcular a variação dela no intervalo 0, 3. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar, ó. No 3, vai ficar 3² 9 sobre 2, mais 3 vezes 3, 9. No 3 dá isso, tá? Cuidado, tá, gente? Porque logo no início, quando a gente começa a calcular integrais, às vezes a gente erra uns sinaizinhos aqui, um jogo de sinal, tá? Então tem que ter cuidado. Essa aqui é a primitiva no 3, agora menos a primitiva no 0. No 0 dá 0² sobre 2, mais 3 vezes 0 dá 0.
Tá? Então isso aqui vai dar, isso aqui tudo deu 0, então ok, tá beleza, tranquilo. Agora isso aqui dá 9 sobre 2 mais 9, é 27 sobre 2, né? 18 mais 9, 27 sobre 2. Tudo bem? Ficou claro? Estão mais tranquilos agora que conheceram o teorema fundamental do cálculo? Letra C. Integral de 3 a 6 de 1 sobre x dx. E essa aí? Quem é uma primitiva de 1 sobre x? ln do módulo de x. Muito bem, como nós vimos na aula passada. Entretanto, sejam espertos. Eu estou trabalhando em qual intervalo? De 3 a 6. Nesse intervalo tem valores negativos? Não, então não preciso do módulo. Bota só o ln de x. Não preciso do módulo. Tá claro? Isso aqui vai variar de 3 a 6. Tá bom? Então, eu calculo primeiro o ln no extremo de cima, de 6, menos ln no extremo de baixo, que é 3. Vai deixar assim, né? Fica bonitinho. Usa uma propriedadezinha do logaritmo, né? Subtração não transforma em divisão. Tá? Então, ln de 6 sobre 3, que dá ln de 2. Essa é aquela área ali. Beleza? Alguma dúvida? Oi? O I? Posso? Faço aí, tá? Letra D. Quem é uma primitiva do cosseno? Seno, né? É o seno θ. E aí eu vou calcular o seno θ variando de π a 2π. Tá? Vamos ver quanto isso dá. Isso é o seno de 2π menos o seno de π. Quanto é o seno de 2π, galera? Seno de 2π? 0. Quanto é o seno de π? Seno de π? Vocês já estão em cálculo integral. Trigonometria já está fácil para vocês. É 0 também, né? Então isso aqui dá 0. Uai, como que dá 0, professor, isso? Não é uma área, né? Pode dar 0. Eu falei para vocês que é área se a função for positiva. Mas se a função for negativa, tiver partes negativas ou toda negativa, por exemplo, não necessariamente vai dar a área, né? Como é a função seno? Ela é assim, né? Aqui está 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Eu estou integrando... desculpa, gente, não é a função seno, é a função cosseno. Peraí. É a função cosseno, tá? Que eu estou integrando. Então é aqui, ó. Tá? Então aqui é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, certo? Eu não estou integrando de π a 2π, então estou integrando daqui, tá? Daqui, ó, do π até o 2π.
Quando eu olho para essa integral, eu estou calculando essa área aqui, menos essa área, porque aqui está negativa, tá para a parte de baixo do eixo das abscissas. E pela simetria da função cosseno, essas duas áreas em módulo, elas são iguais, né? Então, na verdade, eu tenho essa área menos essa área que é igual a ela. Então, dá zero. Tudo bem? Então, tomem cuidado com isso, tá? Ficou alguma dúvida aí? E essa daí? Aí eu já tenho uma função definida por partes, né? Tem uma função definida por partes. Como é que a gente faz essa aí? Em um certo intervalo, ou seja, para x menor ou igual que zero, aquela função tem uma característica, né? Em outra parte, para x maior que zero, a função já tem outra característica, né? Então, como é que a gente faz nesse caso? Qual regra? Mas quem é maior e quem é menor aí, né? E na verdade elas estão em intervalos diferentes, né? Essa daqui, a função f é o seno para x menor que zero e é 1 menos cosseno para x maior que zero. Então como é que eu vou calcular isso aqui? Para calcular isso aqui, gente, eu vou lembrar daquela propriedade que eu falei para vocês. Que quando você quer calcular a integral de a até b de uma função, você pode calcular a integral de a até um ponto c qualquer da função. Esse c está entre a e b e somar com a integral do c ao b da função. Por que isso? Porque eu não quero calcular a integral de menos π a π e do zero para a esquerda a função não tem uma característica e do zero para a direita não tem outra. Então eu vou fazer assim, ó. Para eu integrar a integral de menos π, para eu calcular a integral de menos π a π de f de x dx, eu vou calcular primeiro a integral de menos π a zero de f de x dx e somar com a integral de zero a π de f de x dx. Porque o gráfico da função deve ser algo assim, ó. Antes do zero é o seno. O seno vai aqui, vem aqui assim, né? Antes do zero é o seno. Depois do zero é o 1 menos cosseno. O cosseno faz assim, ó. Então, menos cosseno vai inverter e eu somo uma unidade, então ele sobe. Então, deve fazer algo assim, ó. Mais ou menos. Tá bom? Então, eu quero de menos π a π. Então, menos π tá aqui, ó. Menos π, a π tá por aqui assim. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de integrar de menos π a π, já que nesse meio elas têm características diferentes, então eu integro de menos π a zero e somo com a integral de zero até π. Ficou claro para todo mundo? Tá.
Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos π a zero de a função f no intervalo de menos π a zero, ela é quem? Ela é o seno ou é 1 menos cosseno? Seno, parte negativa. Seno x dx. Gente, não esqueça do dx, tá? Mais a integral de 0 a π, e aí de 0 a π, que são valores positivos, aí a função f já é 1 menos cosseno. Concorda? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Quem é uma primitiva do seno? Menos cosseno, né? Cuidado. Porque o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, tá? Então é menos cosseno variando de menos π a zero. Mais. Quem é uma primitiva de 1? X. Quem é uma primitiva do cosseno? Seno. E isso tudo aqui vai variar de 0 a π. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora é só calcular. Primeiro, menos cosseno no zero. Cuidado com o sinal, tá? Olha agora. Isso aqui é a primitiva no extremo de cima menos a primitiva no extremo de baixo. Só que a primitiva no extremo de baixo é menos cosseno. Então, menos cosseno de menos π. Tá claro para todo mundo? Isso aqui é a primitiva no de cima menos a primitiva no de baixo. Tá? Mais x menos seno no π dá π menos o seno de π menos, vou ter que fazer aqui embaixo, menos x menos o seno de x no zero. Então fica zero menos o seno de zero. Tá claro para todo mundo? Tudo bem? Vê aí se tá tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, fala. Gente, menos cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? É 1, então fica menos 1, né? E aqui fica menos e menos mais. O cosseno de menos π. Quanto é o cosseno de menos π? Você pode olhar assim também, ó, o gráfico, né? Se quiser, pode olhar o gráfico, pode olhar o ciclo. Cosseno não é assim, ó. Ele continua aqui, ó. Né? Aqui, ó, é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2, 2π. Então aqui, ó, já que aqui é π, aqui é menos, já que aqui é π sobre 2, aqui é menos π sobre 2. Já que aqui é π, bem aqui vai ser o menos π. E quanto é o cosseno de menos π? Menos 1. Tudo bem? A gente podia ter também olhado pelo ciclo. Né? O π não está aqui? Né? Então, cosseno de π é quanto? Menos 1. Andando no sentido anti-horário, certo? Mas se eu andar no sentido horário, o menos π vai estar aqui também. Ó. Então, o cosseno de menos π também é menos 1. E se você, terceira forma de ver, se você lembrasse que a função cosseno é par, então você imediatamente sabe que cosseno de π é cosseno de menos π. E, portanto, cosseno de menos π é menos 1. Então, vou colocar aqui, mais com menos 1 dá menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá?
Continuando. Mais π. Menos, quanto é o seno de π? 0. Menos 0. E o seno de 0? 0. Então dá tudo 0. Então não preciso colocar mais. Tá? Então isso aqui vai ficar igual a π menos 1 menos 1 menos 2. Pronto. Então essa daí é a integral daquela função. Tudo bem? Qual que é a integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 mais x quadrado dx? Método. Somar uma unidade aonde? Aqui? Somar em cima? Só somar e tirar, né? Mas somar quanto? Mas o que isso vai me ajudar? Sobre 1 mais x quadrado. Assim? Essa daí já tem uma primitiva imediata, né? Quem é a primitiva de 1 sobre 1 mais x quadrado? Arco tangente. Se é o arco tangente de x, variando de 0 a 1. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar igual a arco tangente de 1 menos o arco tangente de 0. Quanto é o arco tangente de 1? Hã? Mas tu vai colocar 45 graus aqui? Tu vai colocar o quê? Π sobre 4. É só lembrar, arco tangente de 1, eu tenho que pensar qual é o arco cuja tangente é 1. O arco cuja tangente é 1 é π sobre 4. Beleza? Menos, qual é o arco tangente de 0? 0. Então isso aqui dá π sobre 4. Beleza? Tudo bem, gente? Galera, alguma dúvida? Ficou claro? Já sabem tudo de integral de rima? Já? Forte abraço para vocês. Boa prova na sexta e até segunda, tá? Segunda a gente se vê. Um abraço.